Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trazendo mais uma voz feminina para dar uma opinião para a gente em relação à paixão política. E essa pessoa aqui, ela é muito especial. Sabe por quê? Sabe quando você traz aquele fã que você tem, que você acompanha há muito tempo? Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho Maria Tereza. Seja bem-vinda. Obrigada, Josimar. É um prazer enorme estar aqui. Nossa, quanto tempo que eu te ouço na rádio. E fiquei muito feliz por ter aceitado o convite. Agora em março vai fazer 11 anos que eu estou na rádio. 11 anos já? É. E como que foi esse início na rádio? Uma amiga minha me ligou num dia, numa quinta-feira, dizendo que ela tinha se esquecido de que ela precisava achar alguém para fazer uma substituição na Interativa no outro dia. E eu falei, ok. Às 6 da manhã eu falei, agora você já vai estar me devendo, né, assim, uma extensão maior, porque às 6 horas da manhã, e fui. Eu não tinha muita noção do alcance de um rádio, sabe, assim, eu nunca fui uma pessoa muito habituada a ouvir rádio. E cheguei lá, estava o Gilvânio Felipe, saiu uma discussão sobre, enfim, ele disse que era agnóstico, e eu, sem entender que eu estava na frente de um microfone com centenas de milhares de pessoas ouvindo, eu falei, eu passei por essa fase, mas eu sou ateia. Nossa, já começou com a fala polêmica. E a rádio travou, porque o preconceito contra o ateísmo, ele é terrível, né? Na cabeça das pessoas, os ateus têm uma vida vazia, é comunista, come criancinha. Não, tem pessoas que se souber que alguém é ateu não quer conversar, não quer fazer negócio. Tudo isso. Muito bem. A rádio travou. Simplesmente a rádio travou. E eu sou muito pacífica e muito racional com essa questão. Eu não quero convencer ninguém a ser ateu, ou ser isso, ou ser aquilo. Cada um, né? É cada um. Mas eu sou muito racional se eu tiver que discutir isso. E aí ele pediu para eu voltar a um outro programa, porque a rádio só tinha perguntas sobre quem é essa louca, ateia, etc. e tal. Eu voltei, 2 horas de resposta a perguntas, mas como eu já te disse, eu sou muito racional nesse assunto. Eu não falo por falar, eu embaso minha opinião, enfim. E aí eu disse para o Zé Luiz, eu não volto mais para falar disso. E aí ele me convidou para fazer parte da bancada de sexta-feira. E eu achei uma coisa extremamente interessante, que foi a possibilidade de quebrar preconceitos. Porque eu acho que o preconceito com o ateu ele é enorme, mas tem outros preconceitos, né, que são igualmente danosos, igualmente burros, me desculpe a palavra, tá certo? Preconceito é sempre burro, né? Eu falei, ok, mas era uma brincadeira. Eu falei, eu vou ouvir. E até então não tinha nenhum ateu lá. Não, parece que era só eu. E aí eu tô lá há 11 anos, tá certo? Nessa questão de quebrar preconceitos, foram 11 anos que me mudaram muito, eu aprendi muito. Eu aprendi a falar com simplicidade, porque eu entendi que eu estava falando com pessoas de diversos níveis de educação, que eu não podia falar juridiquês, por exemplo, tá certo? As minhas petições se tornaram melhores, porque eu passei a falar com mais simplicidade também. E eu tive o imenso prazer de ter reconhecido vezes e vezes e vezes e vezes. Minha voz é muito característica, né? Se eu paro numa lanchonete e falo boa noite, alguém fala assim, Maria Tereza, tá certo? Elevador, isso é super comum. Você tem muito fã, né? E tem muita gente que me odeia também. Isso faz parte. Faz parte. Enfim, né? Eu tive esse imenso prazer de pessoas se aproximarem de mim para dizer, olha, eu não aceitava minha irmã porque ela é gay, depois de te ouvir tanto falar sobre isso, eu vi que eu estava errado.
Eu tive uma pessoa que me abraçou num posto de gasolina, um rapaz muito simples, e me disse que tinha parado de bater na mulher dele por minha causa. Olha só, que legal. Sim, chegamos nesse nível. E aí eu não desisto, porque todo dia tem um preconceito novo, né? Tá certo? E eu não desisto, assim, eu acordo muito mal-humorada. Foi bom você já começar com essa abordagem, porque a gente está vivendo isso muito na política, né? Estamos. Nós estamos porque entrou em ascensão uma extrema-direita, né? E eu já vou colocar um posicionamento meu, assim, de cara, não haja dúvidas, uma extrema-direita nojenta. Tá certo? Que quer que o mundo... Nós já vamos começar apanhando, né? Não tem a menor importância. Que quer que o mundo rebobine e ande para trás, né? Para voltar numa ditadura de 64 e para ditar normas, tá certo? Do comportamento privado das pessoas. A esquerda se perdeu, tá certo? E nós estamos, de uma certa forma, soltos, né, em um espaço, tá certo? Eu converso extremamente bem com a esquerda, extremamente bem com a direita, mas eu me recuso a ouvir extrema-direita e extrema-esquerda, para dizer a verdade para você. Eu tenho preguiça. Eu não acho que faça mais parte das minhas tarefas convencer essas pessoas que os extremos são ambos ridículos. Tá certo? Chega uma hora que cansa, né? Eu tenho tanto livro bom para ler, guardado, porque eu não tive tempo, não vou perder meu tempo com isso, não. Tá certo? Se a pessoa não tem alcance cognitivo, eu não posso fazer nada. Mas antes que a gente continue, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza e praticidade. E cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Hoje vamos falar também da Pitangui Tintas, uma empresa que é referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Pitangui Tintas. Recado dado, mas já que você perdeu um pouco a paciência de conversar com os extremados, me responda uma curiosidade. Qual que é a sua ideologia política? Você se identifica mais com a esquerda ou com a direita? Vamos lá, essa é uma questão interessante. Eu vivo em uma sociedade, tá? Durante um tempo, eu fui muito voltada para a direita. Até o dia que eu compreendi de uma forma definitiva que se eu morasse na Inglaterra, ok, ser de direita. Mas que eu moro no Brasil, tá? Que tem um tecido social extremamente machucado, porque ele é extremamente desigual. Eu compreendi, eu já li alguns ideólogos que falam sobre isso e acho muito interessante a ideia de que não, essa discussão extrema, essa discussão direita-esquerda, ela deixa de existir num certo sentido. Qual sentido? Depende do problema que você quer resolver.
Há problemas que você resolve com soluções da direita. Há problemas que você resolve com soluções preconizadas pela esquerda. Nós vivemos num país que é de uma desigualdade imoral, indecente. Se você não consegue pensar nisso pelo lado humano, né, porque não é possível que tenha gente passando fome, pense pelo Estado. O Estado tem que alimentar e carregar essas pessoas todas. Você precisa tirar essas pessoas do lugar onde elas estão. Vou repetir, se não for pela questão humana, que é a mais urgente e importante, que seja para que o Estado possa ter uma engrenagem que funcione melhor. Essa solução é de esquerda, porque ela entra na questão do tamanho do Estado. Tá certo? Por mais que eu faça, por mais que você faça particularmente, por mais que as pessoas particularmente tentem amparar esse tecido social à volta delas, não vamos conseguir. A sociedade civil não vai conseguir. Quem vai conseguir isso é o Estado. Então essa é uma solução de esquerda para um país que tem uma desigualdade, vou repetir, imoral, indecente. E que soluções, quando você exemplificou, que você acha que em alguns momentos é interessante a direita? Eu estou tão distante dessa questão da direita no momento. A livre iniciativa é uma coisa muito interessante, desde que você tenha ponto de partida igual. Porque essa coisa de... Como é que é essa coisa que está na moda? Na direita, é meritocracia. Isso tem que ser um discurso ridículo. Esse é um discurso completamente ridículo. Meu filho nunca passou fome na vida, nunca passou nem perto de fome, estudou nos melhores colégios, pôde se dedicar inteiramente a estudar, e aí vai estudar na Universidade Federal, porque ele passou na Universidade Federal. Você não pode comparar isto, tá certo, com alguém que trabalha o dia todo, estuda à noite, tá certo, não tem as mesmas condições de saúde, de alimentação, enfim. Quem dá esse exemplo com meu filho bacana é o Leandro Carnal. Ele fala o seguinte: olha, se eu não tivesse dado certo em nada ia me faltar. Sim. Ou seja, não dá para dizer... Não dá para comparar. Que a corrida é justa. Não dá para dizer. Não tem como. Então, esse negócio de meritocracia é balela. Agora, ela existe. Você tem países de bem-estar social onde ela pode existir, porque são dadas condições de saúde, de educação, de alimentação, de moradia digna. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se desaparecerem todos os advogados e todos os lixeiros, quem é que vai fazer falta para você imediatamente? É o lixeiro. Ok? Claro, eu não estou dizendo que a advocacia não tem uma função relevantíssima dentro da sociedade. Até porque você é advogado. Até porque eu sou advogado. Estou te dando um exemplo. Por que ele não ganha o suficiente para ter uma moradia digna, para ter uma alimentação correta? Por quê? O SUS, eu acho o SUS muito interessante, mas ainda vai melhorar. Ele precisa melhorar. Ele é muito recente em termos históricos e eu acho que ele ainda vai melhorar bastante. A educação precisa melhorar muito. A educação precisa melhorar demais. Tá certo? Tem 1000 outras coisas que precisam melhorar, tá? Creche, para as mães poderem trabalhar, etc. Mas vamos nos ater a isso. Tá certo? Então, a meritocracia, ela só pode ser admitida depois que você puser os cidadãos em condições iguais. Vamos lá. Vamos sair para um outro pedaço da história.
Uma mulher e um homem trabalhando no mesmo local, existe a meritocracia ou o homem vai ganhar melhor? Ele vai ser preferido porque ele não vai ficar grávido, não vai ter período de... Percebe? Que a meritocracia... Gente, hoje eu tô... Tá péssimo. A meritocracia não funciona em diversas camadas. Entendeu? Eu adoraria que eu pudesse torcer pela meritocracia, porque aí eu estaria vivendo num país muito bom. Mas eu não posso. E se a gente for olhar os países que se desenvolveram ou reconstruíram, viraram potência, eles investiram muito na base, né? Retirar as pessoas da extrema pobreza. Olha, você vê os países nórdicos... Quem fez isso agora, recente, que era muito criticado há 20 anos atrás, foi a China. A China. A China tirou, eu vi até um número, até esqueci. 800 milhões. 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Tá. Você tem, por exemplo, os países nórdicos, mas eles são pequenos, com populações muito pequenas, é muito mais fácil, né? Mas a China é um exemplo formidável. Por exemplo, que a Índia ainda não conseguiu acompanhar. A Índia desenvolveu, mas não deu conta ainda. Ainda não. Ela vai chegar lá. Acho que vai chegar lá. Vai, mas nós estamos falando de população de bilhões, né? Mas a gente volta lá na sua fala inicial do preconceito. Mas quando você conversa com algumas pessoas, que o tal do emergente, a classe média, é o mais preconceituoso. Ele já acha que ele é rico, esquece que um dia ele foi pobre, e ele é o mais preconceituoso com o pobre. Esse dia eu estava conversando com um amigo que começou a desenvolver na vida, que o problema é o pobre, que não sei o quê, os benefícios sociais, tem que cortar isso e aquilo. Eu acho que a direita colocou uma série de pessoas numa posição que ela nem chegou ainda. E não teve capacidade para pensar no que ela está falando, né? Porque não sabe um mínimo de história. Nós jogamos quantos negros na periferia? Sem indenização, sem salário, sem... Quantos nós jogamos na periferia? Foi ontem, historicamente, foi ontem, Josimar. Recente. Foi ontem, historicamente, tá certo? E eu não admito ouvir aquela coisa do... esse povo é preguiçoso, vive de Bolsa Família. Não tem mão de obra porque tá Bolsa Família. Esse povo ganha Bolsa Família para beber cerveja. Isso deve acontecer? Deve. Qualquer amostragem, tudo acontece. Não é a verdade. Né? Não é a verdade da questão maior. Não adianta. Enquanto nós formos um país com esse buraco, nós não vamos ser um país adiantado. Não tem jeito de ser. Não tem jeito de ser. Entendeu? Tá todo mundo falando agora de uma possível decadência dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos está existindo uma diferença social enorme. Tem gente empregado que está morando na rua, em barraca. Tá certo? Quer dizer, e os estudiosos que olham para isso com maior distância, estão todos dizendo que essa desigualdade social dos Estados Unidos está afundando os Estados Unidos. E os Estados Unidos não tem nenhum sistema de saúde, né? E claro que ainda não dá nem para comparar com a nossa realidade. Não dá para comparar com a nossa realidade. Porque se a gente não precisa ir longe, não. Se você quer saber o quão importante é o Bolsa Família, é só você ir no Nordeste. Então você conversa com alguém que acabou de chegar aqui, que está trabalhando em alguma mão de obra pesada ou informal, que ele fica feliz com uma renda de 2, 3 mil reais. Eu tenho uma cliente, eu só faço direito de família, tá? Embora meu escritório faça outras coisas, eu pessoalmente só faço direito de família. E eu faço pro bono, tá? Eu tenho clientes, enfim, mas eu faço alguns clientes pro bono. Eu tenho atualmente no meu escritório uma moça que teve um filho com
problemas assim imensos, mas imensos mesmo, que a obrigam a, por exemplo, levar essa criança 3 vezes por semana ao CREA, que é uma instituição fantástica, e passar a tarde com o filho no CREA. Ela não tem como trabalhar, ela não tem nem com quem deixar um filho com tantos problemas. Entendeu? Então, esses dias me mostraram que ela ganha 700 e alguma coisa para se sustentar com esse filho. Nossa, só isso. É o Bolsa Família, Bolsa alguma Família. coisa assim. E o pai da criança é um... Não vou falar, né? A gente não acha, ele não paga, ele não se importa, ele não cuida, ele não visita a criança. Mas ela é uma à toa, ela vive do Bolsa Família. Ela já ouviu isso, entendeu? Que É um absurdo, né? vontade que você tenha de ir lá. Cada dia que passa, a gente tem mais pessoas vomitando esse discurso. E o mais interessante é que você vê que são pessoas que, se olhasse para dentro de si e voltasse no tempo há 5 anos atrás, eu que não gosto de falar, mas eu teria vergonha de falar isso, né? Porque se fosse pelo menos, nada justifica, mas se fosse pelo menos alguém que já viesse de uma família rica, né, já tivesse uma estrutura, mas não é. Eu costumo dizer o seguinte, que a direita colocou muita gente na posição que ele ainda não é. Deixa eu te contar uma história. Um pouco antes dessa última eleição para presidente, e eu vou dizer uma coisa para você, eu não sou fã do Lula, tá? Realmente não sou. Na primeira eleição que o Bolsonaro se candidatou, eu votei no Haddad. Agora, nessa, eu votei no Lula já no primeiro turno, porque eu queria acabar com isso logo, entendeu? Falando isso, você sabe que a gente vai apanhar, né? Querido, eu faço interativa há 11 anos, certo? Eu tinha um adesivo pregado no meu carro, escrito Fora Bolsonaro. Isso já foi nessa segunda eleição agora, a anterior. E parou um rapaz numa motocicleta perto de mim no sinal e começou a me xingar, porque lulista. Eu falei, cara, olha para as roupas que você está usando. Olha para o lixo de moto em que você está andando. Tá certo? Lembra que o ministro da Economia dele disse que o Brasil estava com problema porque as empregadas domésticas estavam indo para Disney. E você tá me criticando porque eu tô falando fora Bolsonaro? Você tá me criticando? Rapaz, a realidade tá aí ao seu redor, dá uma olhada nela. Você sabe que meus filhos queriam que eu tirasse o fora Bolsonaro do... Para evitar problema na rua. Eu falei, tiro de jeito nenhum. Não nego minha história. Entendeu? Tirar fora Bolsonaro do meu carro porque eu tô com medo de alguma coisa. Falando de Bolsonaro, se houvesse um cenário entre Bolsonaro e outro candidato, em quem que você votaria? Para ficar bem explicado para você, uma vez fizeram essa pergunta para mim na Interativa, eu fui bem educada. Eu disse que entre o Bolsonaro e uma Alface, eu votaria na Alface. Eu piorei as minhas possibilidades de ir lá para cá. Se fosse Bolsonaro e uma barata, eu votaria na barata. E eu vou te contar que eu tenho tanto horror de barata, entendeu? Que esses dias eu achei uma barata lá, eu peguei um balde, joguei em cima da barata e deixei um bilhete pro pessoal que trabalha lá em casa, assim. Tem uma barata embaixo do balde, entendeu? Virei o balde. Entre o Bolsonaro e uma barata, eu voto a barata. Ficou explicado? Agora ficou claro. Ficou claro aí, Fábio? E eu não vou dizer só o Bolsonaro, não. Qualquer candidato que se apresente como de extrema direita, eu tenho o mesmo asco.
Porque a extrema-direita, ela fala de fascismo, degringolando para nazismo. Você sabe que eles não aceitam o título de extremista e dizem que não existe Não, extremismo no país, né? Não. Mas você está achando que... Não, você está esperando deles alguma coisa Racional. razoável. Teve um rapaz que parece até que apanhou agora no carnaval no Rio de Janeiro, que ele tem suástica tatuada no corpo. Não vi, não. Sabe? Entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem um psiquiatra extremamente interessante, ele chama-se Jorge... Daqui a pouco eu me lembro do nome dele. Ele descreve muito bem uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz, olha, nos primórdios da humanidade, a humanidade era guiada pelas deidades, né? O Deus Sol, o Deus Lua e tal. Depois veio um tempo, religião mesmo, né? A Bíblia, etc. Ou seja, sempre ordens de cima para baixo. Depois veio a época da Revolução Francesa, do Iluminismo, tá certo? E de novo, a ciência, a filosofia, se formaram normas também de cima para baixo. E tudo isso foi superado e agora nós teríamos que estar numa época da humanidade em que um homem olha para o outro e se coloca no lugar dele. Sabe, isso seria a época da humanidade. Eu olho para o lixeiro e me coloco no lugar dele. Né? O lixeiro pode olhar para mim e se colocar no meu lugar. Ele tem que fazer isso. Tá certo? Quantas pessoas você está vendo que estão... Assim, que é emocionante você ver... Eu vi hoje alguma coisa, acho que de uma pessoa de mão de obra de chão, né, que a gente chama de chão de fábrica, formando um filho em medicina. Ah, que legal. E eu não estou falando de meritocracia, porque isso aí fugiu, tá certo? Isso daí fugiu da curva, né? Porque a curva não é essa no Brasil. Eu sei o que é isso, Maria Tereza. Eu vim de família pobre, pra você ter ideia. Eu fui o primeiro na minha família, tanto materna quanto paterna, a concluir o curso superior. E o que eu sofri... E não foi fácil para você. Nossa, foi difícil. Eu estudava, trabalhava, eu tinha meia hora de almoço. Sim. Eu ia e voltava para a faculdade, estudava na mesma instituição, estudava e trabalhava para ter o desconto, para dar conta de pagar o curso. Eu sei o que é isso. E as chances suas do mercado foram menores. Com certeza. Você teve que lutar muito bravamente no mercado. Eu sei disso. É completamente diferente da minha história. E é por isso que hoje eu tenho muita empatia com as pessoas que estão numa posição que há alguns anos atrás eu estava. Porque é que agora eu vou olhar para essa pessoa, Josimar, vou olhar para essa pessoa e me sentir melhor. Olha, tem que acabar, não pode ter auxílio, não pode ter nada. Nós temos que ter, Josimar. Isso faz parte de ser humano, cara. Onde é que está a lógica de você achar que alguém mereça estar num lugar inferior ao seu? E eu não passei pelo que você passou. Eu sou de uma família super tradicional em Goiás. Nunca passei nem perto de passar fome. Sempre estudei nos melhores colégios. Enfim, eu tive enormes facilidades. Entendeu? Ok, eu não vou usufruir das minhas facilidades? Claro que eu vou usufruir das minhas facilidades. E eu não vejo nenhum problema. Nenhum. Desde que você tenha um posicionamento, que você é uma pessoa relevante, tenha um posicionamento empático, de olhar para o outro como você tem, para mim você já está fazendo o seu papel, está fazendo a sua função. Josimar, para quem você acha que eu voto? Eu voto para mim? Não. Eu não preciso, Josimar. Eu não preciso do Estado. Eu não preciso, eu não vou ao SUS. Eu não... Vocês já estão todos, enfim, né, educados.
Meus netos estudam. Ou seja, você teria Eu todos não os tenho que votar motivos. para mim. Você teria todos os motivos para ser uma pessoa de extrema direita. Eu tenho que. Não teria, não, porque eu sou inteligente, tá, rapaz? Eu, Você me fa- desculpa, eu falo olhando Não. por essa ótica de vir de uma estrutura, etc. não. e tal. Eu nunca me senti nessa bolha e eu conheço muita gente que não está nessa bolha, tá? Que tem até mais, né? Enfim. Josimar, eu conheço muitas pessoas da minha classe social que são absolutamente empáticas com tirar uma população de um lugar ruim onde ela está. Mas você tem amigos privilegiados, porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são ricas, São indiferentes? não gosta de pobre Ah, e não não. tá nem aí para eles. Eu tô falando aqui de empresários, sim, bem-sucedidos em Goiânia, que eu fico impressionado com isso. Te contar uma história pra você. Toda ela contém ironia, tá? Ok? Um dia eu tava conversando com um advogado e ele advogando a extrema-direita e o Bolsonaro. Foi na última eleição. Porque não sei o quê, porque tem que acabar com isso, porque não tem que ter isso, não tem que ter aquilo, porque tem que acabar com essa classe, porque essa classe não sabe, não tem que ter, porque... E aí ele falou, eu fiquei quieta. E aí eu virei pra ele e falei assim, sua mulher já aprendeu? Ele falou o quê? Eu falei, uai, limpar casa, limpar escritório, lavar roupa, passar roupa, fazer comida. Você já aprendeu a fazer isso? Ele falou, por quê? Não, mas você acha que esse pessoal todo tem que desaparecer? Ele ficou olhando para mim. Não estou dizendo que uma classe mais baixa esteja destinada a isso e que isso seja... Não tem problema nenhum. Eu tenho gente que trabalha na minha casa. O que eu faço é pagar muito bem. É reconhecer o valor que eles têm para mim. Entendeu? Eu trabalho fora o dia inteiro e eu tenho pessoas que me deixam livre para fazer isso. Então, não tô, vamos voltar ao exemplo do lixeiro, tá? De quem se sente mais falta, ok? Então, eu não estou, em hipótese alguma, diminuindo o trabalho doméstico. Em hipótese alguma, tá? Eu quero deixar bem claro, para que não tenha erros de interpretação a respeito do que eu estou falando. Isso é idiota. Coisa idiota isso. Entendeu? Sabe? Que coisa idiota. Não tem que existir. Você vai fazer o quê? Abrir uma vala e enterrar? Aí eles propõem um Estado nazista? Não, e eles falam como se o gasto com esses programas sociais fosse tão impactante no PIB, assim. Esses dias eu perguntei para um amigo meu, eu falei, você sabe quanto que isso representa do nosso PIB? Eles não fazem nem ideia. É muito pouco. É 0,0 alguma coisa. Não é PIB. nem... Devia ser mais. Devia ser muito mais. Devia ser muito mais. Voltando ao exemplo que você deu, tem até um vídeo que eu vi uma vez exemplificando isso, uma corrida, um campo de futebol, explicando e tal. Não dá para comparar. Então, o que é você dar um benefício por um determinado período para que essa pessoa tenha o mínimo que ela possa desenvolver? E o que as pessoas não entendem, esses ignorantes, é que se essa pessoa desenvolve, ela vai estar melhor para prestar um serviço para a sociedade. Estado, para a sociedade. Vai melhorar tudo. Ela vai entrar numa máquina, entendeu? Que ela vai entrar numa máquina, Ou ela seja, vai azeitar ela vai estar essa muito mais máquina. preparada para gerar riqueza para a sociedade. Eu sou contra, vou repetir, existirem, por exemplo, trabalhadores domésticos? Não sou. Eu sou contra eles ganharem pouco. Eu sou contra eles não terem os benefícios que eles precisam ter. É outro posicionamento, entendeu ou não? O SUS precisa melhorar muito. A educação. Nossa educação é muito precária. É muito precária. E eu não vou dizer só da educação pública, não, da particular também. Eu acho o nosso currículo um lixo. Eu vejo de vez em quando menino fazendo lição, eu falo...
Pra que isso? Ah, não, nossa grade curricular, ela tá muito atrasada. Josimar, É tanta coisa que precisa ser incluída e tanta coisa que não faz nenhum sentido pro dia a dia. eu tenho 70 anos, vou fazer 71 anos em maio. Eu ia pra escola com acho que 2 ou 3 A cadernos. idade da minha mãe. 2 ou 3 cadernos, 1 ou 2 livros. Eu lembro que a gente enrolava um cinto, pendurava as costas. Não tinha mochila, não. Pendurava nas costas e ia pra escola. Ok. Muito pouco tempo atrás, um neto meu estava furioso porque ele não conseguia resolver. E ele tinha já 16 ou 17 anos. Porque ele não conseguia resolver um problema de matemática. Aí eu falei, deixa eu ver aqui. Ele achou até graça, tá? Na hora que eu falei, deixa eu ver aqui. Falei, cara, isso é de um raciocínio extremamente simples. Ó, pá. Como é que você sabe isso? Eu falei, porque eu estudei isso. Há quanto tempo? Eu falei, num tempo que a gente aprendia lógica. Entendeu? Vou te dizer, sou uma negação em química. Sim, se você tentar testar meu QI pela química, é menos 10. Nunca entrou no meu, também nunca quis entrar assim. Nunca tive interesse. Eu digo, eu sou boa em matemática, eu sou boa em física até hoje. Não estou dizendo da física adiantada, não sei. Eu aprendi isso no colégio, cara. Eu aprendi isso no colégio. Eu me lembro que eu tinha férias de fim de novembro até fevereiro. Eu não tinha nem um décimo daquele tanto de livro que os meninos tinham. Eu tive professores que me interessaram em literatura. Eu sou louca por poesia e eu aprendi a gostar de poesia no colégio. Eu li Dostoiévski com 14 anos de idade. Eu já tinha ouvido falar de Dostoiévski com 14 anos de idade. Entendeu? Sabe assim, agora você tem um tal de enfiar informação em menino e não ensinar o menino a pensar. Eu olho para as lições dos meninos e eu acho graça. Coisa ridícula, coisa idiota. Que monte de informações inúteis. Matemática não. Matemática é base de raciocínio, então você precisa saber matemática porque é lógica pura. Entendeu? Sabe assim, eu acho deslocado. Pegando essa linha sua de raciocínio da educação, você acha que a educação cometeu algum equívoco para a gente chegar a esse grupo de pessoas tão alienadas politicamente, tão extremadas, cegas? Não, isso não é educação, não. Isso é falta de educação. É gente que não lê, gente que não se informa, gente que não sabe história. Se eu tivesse que dizer assim, ensine para esse menino, ensine história. Entendeu? Ensine história. História. História, eu li isso em algum lugar, é a pista de testes para o futuro. Olha para a história. Você vai entender. Teve uma outra ocasião que uma adolescente falou assim, não consigo entender essa coisa de iluminismo, de não sei o que. Eu falei, gente, porque eles ensinam a história tão compartimentada que parece que Portugal não coexistiu com França, entendeu? Eu falei, senta aqui que eu vou te explicar. Vou explicar essa história pra você. Claro que com enormes lacunas, né? Eu disse pra ela, olha, nós começamos aqui, passamos por aqui, feudalismo, como é que era, não sei o quê, papapá. Foi uns 40 minutos. Até que a gente chegou na Revolução Francesa. E aí as pessoas estavam passando fome e eu vou mostrar para você aqui no computador o Palácio de Versailles, onde moravam os reis. Entendeu? Você vai ver. Ela falou, mas tinha gente que passava fome. Tinha. A maioria passava fome. Entendeu? E eles moravam aqui, ó. Você entendeu por que deu essa confusão
guerra civil, pescoços cortados, guilhotinados. Entendeu? Ela ficou, nossa, mas é tão simples de entender. É simples de entender, tem lógica. Entendeu? Sabe, agora, evidente que depois que o tempo passou, é que eu fui me aprofundar, que eu fui estudar história. Eu sou louca pela Rússia. Eu devo ter lido mais já de 100 livros sobre a Rússia. Entendeu? Então, assim, se eu acreditasse em outra vida, eu teria sido Catarina a Grande, tá? Porque também eu não ia ser uma pinguça qualquer, tá certo? Mas, aí você se interessa, você se aprofunda. Entendeu? Se você não se interessar, mas você sabe o que foi acontecendo. Mas hoje as pessoas acreditam num videozinho e tomam ele como verdade. Eu vou te contar uma coisa. Se eu tivesse que ensinar, eu ensinaria português, óbvio. Né? Você não fala só língua pátria, você não fala mais nada. Português, tá? Interpretação de texto vai ter que pôr junto, né? Porque atualmente as pessoas nem interpretam texto. História, tá? Com a história você chama geografia, que é fácil, né? De entender por que os Estados Unidos se tornou uma potência. Oceano de um lado, oceano do outro, rio Mississippi, cortando o país, entendeu? É fácil de você entender. Literatura, ok? Eu falei matemática? Falou. Ok. O ensino básico para mim seria esse. Depois a gente vê o resto. Entendeu? Mas, voltando à paixão política. Eu não tenho paixão política. O que leva as pessoas a ficar no quartel como ficaram no período? O ressentimento. As primeiras pessoas que Mas aquilo ali foi um processo, né, Maria Tereza? Não, peraí. De alienação que foi leve. Espera um pouquinho. Vamos lá. As primeiras pessoas que eu entendi com esse tipo de paixão, você chama de paixão? Eu chamo de tara. Tá. Esse tipo de paixão, que eram pessoas conhecidas ao meu redor, eram todas pessoas ressentidas com a vida. Mesmo? Todas. Vou dizer mais pra você. Os velhos, e olha que eu sou velha, tá? Numericamente. Os velhos, eles eram sem utilidade. Eles acharam um lugar que acolhia. Entendeu? E aí você desenvolveu, né? Até chegar ao ponto que tinha gente que cantava o hino nacional para pneu, né? Ou que batia... Como é que chama aquilo? Não, o pessoal fazia jejum, oração. Jejum, oração, pois é. Entendeu? Eu me lembro, uma das cenas mais ridículas que eu já vi foi a daquela moça ajoelhada agradecendo porque o Alexandre de Moraes tinha sido preso. Isso é falta de saber história. Isso é falta de você saber aquele mínimo de que o Estado, né, nós moramos numa democracia, o Estado tem 3 poderes, sabe aquela coisa básica? Que as pessoas nem conhecem. Que você aprende quando você estuda o iluminismo, entendeu? Não. Porque a mulher estava ajoelhada no chão, porque Gente, tem gente que acha que o Alexandre de Moraes vai ser deposto pelo Trump. Agora... Mas o Trump vai invadir militarmente o Brasil? Você vê, o pessoal agora da direita tá achando o máximo o filho do Bolsonaro fazer aquela turnê nos Estados Unidos para pressionar a nossa soberania. Mas deixa eu cantar uma coisa para você. Ele vai cair nas redes da PGR, viu? Ah, claro. Porque o que ele tá fazendo é crime. Claro. Tá? E meu irmão, que tá estudando para passar na UAB, ele mostrou lá um artigo que fala sobre isso. Aquilo é crime. Tá certo? Eu, particularmente, eu acho que tem umas coisas do Alexandre de Moraes que eu não teria feito.
Vou te dizer uma para ser bem Claro, clara. eu acho que o Alexandre de Moraes... Peraí, mas deixa só eu fazer um panoramazinho para Tá. você. Para aquele inquérito das fake news, para mim não tem proposta, que eu já devia ter acabado há muito tempo, entendeu? Não? Mas as pessoas não souberam distinguir o papel do Alexandre de Moraes enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um papel completamente diferente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eles têm poderes completamente diferentes. E eu fui juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás por 4 anos na representação da OAB. Você tem poderes grandes e imediatos, porque a eleição supõe soluções muito rápidas. Que é um prazo curto. Os prazos são muito curtos, entendeu? Então, assim, as pessoas não entenderam a diferença dos dois Alexandre de Moraes. Ele não fez nada ilegal enquanto presidente Aliás, ele não fez nada ilegal, tá? Ele não fez nada ilegal enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fez como ministro. E vamos falar a verdade, ele segurou a democracia na ponta dos dedos. Isso aí E vamos lá. é uma coisa que não pode negar. Não. Ele apanhou e continua apanhando. E por mais que eu tenha algumas restrições, é claro que eu tenho, né? Você tem a todos os juízes, você pode discordar de decisões. Ele segurou a democracia com as mãos e ele fez mais do que isso. Que é uma das coisas que eu mais tenho admiração é pela coragem, tá? Ele nunca se acovardou. Se tem uma coisa que eu admiro nele, é a coragem que ele Ele tem. tem uma coragem. Você já pensou o inferno que é a vida dele, a vida da família dele? Agora, tô achando o PGR muito lento. Acho que ele podia ser um pouco mais rápido. E eu acho que o Eduardo... Mas já teve uns pedidos agora de alguns deputados. Sim, eu tô achando que o Eduardo Bolsonaro está metido em grandes encrencas. E eu acho que o Alexandre de Moraes tem uma característica que eu acho bem interessante. Ele dá corda para se enforcar. Ele espera o momento certo. Eu tô achando que o Eduardo Bolsonaro já ganhou a corda suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você. Para que prender o Bolsonaro? Para que prender o Bolsonaro agora? Para quê? O cara já tá frito. Já está inelegível. Já tá inelegível, já tem um processaço atrás dele, horroroso. Entendeu? Ele já tem acusações que são comprovadas, porque eu li aquela história toda, eu ouvi, eu sou daquelas que lê, eu ouvi, minha especialidade não é direito criminal, mas eu entendo, né? Ele tá frito. Aquele Você acha pessoal que ele vai todo, preso? nossa, vai, mas lá na frente. Não agora. O pessoal falando, porque a Fernanda, porque o Ainda Estou Aqui, que aliás esse filme é importantíssimo nessa altura da nossa vida, né? O filme tem uma importância imensa, eu estou mudando de assunto, não deixa eu fazer isso, porque eu mudo. Eu tenho um amigo que fala que eu tenho pensamento saltitante, que se me deixar eu vou saltando, entendeu? Do que eu estava falando antes do... Reparou que eu já estava mudando de assunto? Você estava falando que todos eles da denúncia. Estão em péssimos lençóis. Péssimos lençóis. Tá? Assim, eles estão embrulhadinhos num lençolzinho muito ruim. E as pessoas estão aí gritando, eles não fizeram nada. Meu querido, o tipo penal é tentar. Ok? Essa comparação não é muito boa, não, mas eu ouvi, vou até dizer aqui, mas ela não é a melhor, não. Sequestro. Você pega uma pessoa, prende em algum lugar e pede um dinheiro. Se o dinheiro não for pago, não foi sequestro? Foi. Se liberar a pessoa sem pegar o dinheiro, não foi sequestro? Não foi sequestro? Foi. Entendeu? E por que é a tentativa de abolição do Estado de Direito? Porque se abolir, meu querido, nós dois não estávamos conversando aqui. Tá certo?
Eu achei que a denúncia da PGR veio Não, sem muito contar embasada. que com aqueles áudios, a delação do Mauricides, aquelas provas ali, tá muito difícil de... Agora, eu fico indignado, Maria Tereza, é o seguinte, eu já sei a palavra que você vai usar, mas como é que uma pessoa ouve aquilo ali, vê aqueles áudios, porque vamos voltar no tempo. Bolsonaro, desde antes de candidatar à presidência da República, ele já tinha a intenção, ele já louvava a ditadura, ele defendia, no voto que ele deu lá do impeachment da Dilma, meu querido, ele fez uma homenagem ao Augusto. Mas por que você acha que eu olhei para aquilo e falei, eu voto numa barata desde lá? Por exemplo, eu vivi esse período, tá? O pedido que se fazia, que eu lembro, eu acompanhava as pessoas que estavam lá nos acampamentos, o pedido que se fazia lá era intervenção militar, a interpretação completamente equivocada daquela lei e outra coisa, era o tempo todo, não espera mais 72 horas, todas aquelas falas não, e era velhinhas corroboravam, como eu segurando uma bíblia que estavam lá orando pelo Estado, né? Orando para um golpe, né? Por um golpe militar, né? E, assim, todas as falas corroboram para tudo que vê à tona nos áudios, tudo. Eu posso dar um passo adiante do seu? Pode. Eu nunca vi gente tão burra. Deixa eu te falar uma coisa. Eles filmaram. Eles se filmaram. Atacando, destruindo, gritando palavras de ordem. Não bastasse isso, o general Heleno escreveu com a letra dele. Escreveu com a letra dele. Olha o tanto que eles são atrasados, olha o tanto que eles estão em 1964. Eles não sabem que lixeira precisa ser limpa. Eles não sabem que você identifica a impressora que imprimiu. Do golpe. Eles não conversavam sabem. No WhatsApp como se estivesse conversando com um amigo. Eles não sabem. O general Heleno escreveu com a letra dele. Pensa. Uma das pessoas que trabalha lá em casa, ela é muito engraçada. Ela falou assim pra mim, mas Tereza, vamos lá, nós duas vamos programar matar alguém, aí você escreve aí num papel como é que a gente vai matar, entendeu? E manda pra mim o papel curtinho, com a cara por evidente. Aí eu olho aqui, altero, mando de volta. Eu altero, mando de volta. E olha como eles tinham certeza da impunidade. Não, e a urna eletrônica? Você lembra que eles pediram o pessoal das Forças Armadas para ir lá fazer aquela auditoria? Na época da próxima eleição, eles permitiram, eles não encontraram nada, o Bolsonaro queria que colocasse no relatório. Todo mundo já sabia que aquela insistência do Bolsonaro, todos os laudos que vinham, ele não aceitava. Ele queria, porque queria descredibilizar a urna eletrônica, era um fato. E aí você encontra a prova lá, que não tinha nada. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu fui do Tribunal Regional Eleitoral, na eleição do Lula, a primeira eleição do Lula, eu fui presidente da Comissão de Apuração de Eleições. E aí você não tem acesso, pouquíssimas pessoas têm acesso ao chamado quarto andar do TRE, que é onde fica assim montanhas de computador, tá certo? Com funcionários qualificados para isso, recebendo, né, os flashes, tá certo? Tem possibilidade de você mexer naquilo. Assim, sabe, não tem possibilidade de você mexer naquilo. E outra coisa, Matheus, como é que você ia alterar? Só não para tem presidente? Como. Só para presidente? E para mais nada. E para deputado, não. E outra coisa, não tem como. Não tem como. A urna eletrônica não fica ligada à internet. Quando vem quando é dado o flash, né, que emite o boletim, tem um boletim emitido, papel, e aí manda para o TRE, para a primeira totalização, que é no TRE, entendeu? É o único tempo que fica, não dá tempo. Já foi testado isso nos maiores computadores, você não consegue quebrar a criptografia a tempo, entendeu?
para você fazer alguma coisa. E se você fizer alguma coisa, eu tenho a sensação que aquilo vai apitar até Marte. Sabe, assim, vai ter todos, vai cair, vai... Enfim, não existe isso. Foi muito engraçado uma vez que eu ouvi de uma pessoa assim. O melhor argumento dela era o seguinte: pois é, mas acabam as eleições e os ministros ficam lá trancados numa sala e esperam 1 hora, 2 horas para começar a totalização. Eu perguntei para ela, quantos fusos horários tem no Brasil? Provavelmente ela nem sabe. Ela ficou olhando para mim, espantada. Querida, você não pode começar a totalizar e soltar resultado sem fechar todas as urnas eletrônicas. Sabe assim, é tão idiota. Sabe assim, é tão falta de conhecimento. Se eu ouvir uma pergunta, essa era a prova cabal. E durante aquela hora eles mudavam tudo, entendeu? Mas não? ele segue a cartilha do Steve Bannon, né? Primeiro você desacredita todas as instituições. Aí você coloca as pessoas fanáticas e aí elas vão seguir e ouvir só o que você... Eu acho que a cartilha é outra. Primeiro você pega todas as pessoas ressentidas e com um QI bem baixo. Tá? Aí você faz essas pessoas se sentirem importantes. Elas participam de alguma coisa fundamental para a nação. Você percebe? Você percebe? Só que eles também, eles aumentam essa pressão quando eles envolvem valores que as pessoas acham que estão ali dentro daquele grupo, tá defendendo tudo isso. Família, religião. E o que é isso, senão gente ressentida? E o que é isso, senão gente ressentida? Sabe, família, eu tenho família, você tem família. Um dia eu perguntei para um amigo, eu falei assim, mas você acha que o pessoal da esquerda também não é a favor da família? Sabe, nós temos família. Agora, vamos tirar a esquerda. Quem não vota nem esquerda nem direita, que não tem lado político como eu, não tem família? Você não tem família, não tem nada. Os meus valores são diferentes. São, quer dizer, ou seja, não, é cá entre nós, né? Que família? Sabe assim, como é que é essa família? Quantas vezes Bolsonaro foi casado? Uma quantidade de filhos, vários casamentos. E ele traiu uma com a outra e tal. Que família é essa? Na minha família essas coisas não acontecem não, tá? Minha família é mais arrumadinha, ok? Tá? Não tem essas coisas não. Então assim, e também eu posso não ter família. Hoje em dia é uma opção, por exemplo, as pessoas não se casarem, não terem filhos, casarem, não terem filhos. Entendeu? Cadê a humanidade? O Brasil é um país sensacional, poderia ser. Nós temos 6 biomas. Nós temos uma mistura que, se fosse respeitada, tá certo? De religiões, de cores, de culturas. Olha a riqueza disso. Sou ateia. Eu tô enlouquecida de medo do Papa morrer, porque eu acho ele uma pessoa formidável. Depois nós vamos marcar um dia pra você voltar aqui pra falar sobre isso. Tá, mas eu sou... Você entendeu? Entendeu, Josimar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Percebe? É uma questão de humanidade, questão de ser humano. E ele é um cara bacana. Ele é um cara atual, cara. E ele chefia, eu acho que é a carroça mais pesada que existe no mundo, que é o Vaticano. E ainda assim ele fez coisas formidáveis. Por que eu não gostaria dele? Eu também não torci pro Bento, pro Haseker morrer não, embora eu não gostasse dele. Claro que não. Entendeu? Mas com o Francisco eu tô chateado, preocupado. Entendeu? Porque aí eu acho que o mundo perde um grande ser humano. Mas agora vamos dar um pulo nos Estados Unidos. Nem. O que você tá achando do Trump? Eu acho que aquela... meu Deus. Eu acho que aquela fotografia que tiraram do Trump com uma coroa na cabeça, ela é absolutamente reveladora do que ele pensa que ele é. Chefe do mundo. Cara, ele vai estar... Não, rei, imperador, é outra coisa.
Chefe é uma coisa. Rei, imperador, etc. é outra coisa. Eu acho que ele vai se dar muito mal. E tem muita gente que acha isso, né? Você sabe que grande parte da direita acha que o Trump vai mandar prender o Alexandre de Moraes. Mas você quer ser burro, seja, né, meu filho? Você não quer saber a história, não sabe o que eu posso fazer a respeito disso. Não sou eu que vou ensinar isso pra você, porque eu tô com preguiça de conversar com gente cujos neurônios não se comunicam. Mas, enfim. Ele vai propor... essa é a minha opinião. Ele é tão imprevisível que minha opinião pode estar totalmente errada. Ele está provocando uma confusão tão grande, e você vê que o Canadá já bateu a mão na mesa, né? A China também já A reagiu China essa deu uma semana. resposta duríssima. Você viu que vai aumentar tudo lá nos Estados Unidos, Sim. né? Os alimentos. O México A nós inflação estamos vai subir. esperando, né? E ele de chamar o presidente, o premier Trudeau de governador do Canadá, ele é um cara desqualificado. Ele é um cara que não tem... mas ele escreveu um livro contando qual é o jeito que ele negociava. Você acha que quando eu vou ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fazer uma sustentação oral, eu falo do jeito que eu estou falando com você? Não falo. Não posso. Eu não posso. Lá eu estou fazendo um papel. Eu sou advogada, estou representando uma pessoa, eu sou inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil e é um ambiente que tem regras. A presidência do país mais poderoso do mundo ainda é. Cara, tem regras, tem pompa, tem circunstância. Você não pode sair falando mentiras a seu bel prazer. Ele mentiu pra caramba naquele discurso de ontem. Você quer o quê? Você quer brigar com o mundo inteiro, é isso? Ele vai tomar a Groenlândia. Ele tá achando que o mundo não vai reagir. Ninguém né? vai reagir. Todo mundo vai ficar assim, não, ó. Faz o que você quer. Eu acho que a China... Eu acho que o Putin está se divertindo, né? Tá gostando da história. Eu gostei daquela foto que você postou, né? Do Putin com a coleira segurando o Trump. Eu acho que a médio prazo ele vai fortalecer os BRICS, tá? E eu tô esperando a China. A China, ela tem, alguns dizem 4.000, outros dizem 5.000 anos de história. A China é caracterizada pelos projetos a longo prazo e pela paciência. E a China nunca foi de reagir com fala, Não, com agressividade. não é disso. Ela já soltou, depois que o Trump tá lá no trono dele, já veio a DeepSeek, né? Tem mais 2 ou 3 coisas assim igualmente impressionantes e importantes que a China já liberou. Você acha que a China é imprudente, não tem um monte de carta na manga? Você acha? Ela já estava acompanhando esse processo, já sabia há muito tempo que tinha dele voltar ao poder. Ela já estava se preparando. Há muito tempo. Ela deve ter uma porção de cartas na mesa. E o Ocidente é absolutamente desinformado a respeito da China, né? O Ocidente não tem informação, eles acham que lá é comunismo, que ninguém pode fazer nada. Tem cidades fantásticas na China, tem um avanço tecnológico enorme. Lá não pode falar mal da... Tenho vontade de conhecer. Você já foi lá, Marta? Não. Eu tenho vontade de conhecer a China. Tá, sim, mas é fantástico, assim, tem coisas fantásticas. E eu acho que a gente pode dar uma olhadinha melhor para a Índia. Não vamos esquecer que a Índia pousou no lado escuro da Lua, né? Entendeu? Tá certo? Ela pousou do lado escuro da Lua porque ela está buscando o hélio, que não existe, né, na Terra. Você acha que esse pessoal é todo bobinho, né? Fez igual a Europa, que caiu no colo dos Estados Unidos e achou que estava abençoado? Precisava chamar o Zelensky lá para tratar ele daquele jeito. Aquilo lá foi combinado. Acho que eu nunca vi
uma falta de Isso educação igual aconteceu aquela. na história. É um Nunca vi. sujeito desqualificado. 2. Ele e o Vesse. Os dois são desqualificados. Eles humilharam. Você pode fazer qualquer coisa com outra pessoa, você não humilhe. Sabe, eu acho que a humilhação é a pior coisa que você pode fazer com outra pessoa. Bata nela, mas não humilhe. Ainda mais na situação que o cara tá. Agora, parece que o Zelensky meio que... não tanto, não como ele queria, mas meio que voltou atrás e tal. Eu esperaria um pouco mais para voltar atrás. Eu também não acho que a Europa vá dar 800 bilhões pro Zelensky, não. Sabe? Eu acho que ela vai se rearmar para se proteger. Eu acho que a Ucrânia Mas eu seria acho uma etapa importante o dessa Zelensky vai proteção. acabar sendo beneficiado Não, justamente pelo receio que a Europa tem em relação à não Rússia. acho. Eu não acho. Eu acho que eles Que vão a Europa aceitar. vai querer se proteger. Eu acho que eles... A Ucrânia não faz parte da OTAN, né? E eu acho que, por exemplo, a Polônia já faz. Já é uma outra coisa. E se a Europa não entrar nessa negociação e for feita só as ordens de Vossa Majestade, o TD Trump, entendeu? Aí eu acho que o perigo é maior. Agora a Europa está em franca decadência, se acomodou, não podia ter se acomodado. O perigo mora exatamente do lado dela, né? Tá certo? A Europa. A Rússia faz parte da Europa. E a Rússia tem um ditador impressionante, né? Ele matou aquele Alexandre, como é que ele chama? Aquele que foi preso, que era um dos poucos caras que batia de frente com o Putin. Ninguém falou nada, o mundo ocidental não falou nada, não exigiu nenhuma explicação, ninguém. Alexandre, daqui a pouco eu sou péssima com, tá? E ninguém falou nada, ninguém reagiu. E a China é a que não vai reagir mesmo, porque a China não tem o menor interesse em guerra, em expansionismo, em imperialismo desse modo antigo. A China, ela só quer ficar rica. Ela só quer tirar todo mundo da pobreza e ficar rico. Rica. Ser um país rico. Tá certo? E guerra atrapalha. Tá? E na geopolítica, meu querido, não existem bonzinhos, não existem companheiros, não existem parceiros. Existem interesses. A China está de braços cruzados esperando para ver. Maria Tereza, vamos dar um pulo agora em 2026. Vixe. Qual o cenário que você espera? Bolsonaro está inelegível. Lula já sinaliza que vai se candidatar à reeleição. Qual que é a sua interpretação? O que se desenha daqui para... Eu não acredito que ele vá se candidatar à reeleição. Você acha que não? Não. Mas se ele não for, vai por quem? Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o Brasil precisava de uma pessoa mais antenada. A diferença entre o Lula 1 e 2 pro 3 é que me parece que o Lula 3 tá tendo muita dificuldade para entender o mundo atual. Tá. Sabe? Ele tá querendo governar como ele se governou... fosse 1 ou 2. E ele não tá entendendo. Lá no 1. Eu acho que se não houver aquele egoísmo, né, do PT, você tem Alckmin, você tem Simone Tebet, você tem o próprio ministro da Economia. Olha como Haddad. Entendeu? Tem outras pessoas, né? Não vai ser aceito uma esquerda esquerdosa, não vai ser aceito. Não adianta que tentar colocar um Guilherme Boulos. E eu não tô falando mal do Guilherme Boulos, não, tá? Não adianta. Não tem espaço para alguém extremado na esquerda, não. Não tem espaço pra gente. E eu nem acho que o Boulos seja mais tão extremado, sabe? Eu acho que ele já tá... Não, mas a imagem das pessoas com ele mas a imagem assim. Nós estamos livres daquele daqui de Goiás, que é o Pablo Marçal. O Ronaldo Castro parece que vai se candidatar. Você não gostava do Marçal, não? Nossa. Depende. Pra quê? O Fábio gosta dele. Gosta de jeito nenhum. Nem olhar pro Fábio pra ver a cara dele, tá? Nem olhar, né, Fábio?
Um cara ridículo, um cara Patético. completamente patético. Assim, Exagera demais nas mentiras. Né? Gustavo com 2T Lima, presidente do país, por favor, né? Você tem, mas o Lula precisa deixar o PT precisa deixar essas pessoas virem à tona, tá? O Alckmin, ao que me parece, está fazendo um trabalho muito bom ali. A Tebet mas assim, também. analisando o histórico, você gosta de analisar histórico, Eu acho que ele não tem carisma. o PT nunca deixou seu protagonismo e o Mas Lula o PT sempre foi... vai ter que deixar. O Lula está fazendo 80 anos. Eu acho que sim. 80, o ano que vem 81, sei lá. Fábio, consulta pra nós aí. Quantos anos o Lula 85. vai fazer em 2026? E o pior não é nem a idade física, porque ele até se mantém bem fisicamente. O pior é o fato de que eu acho que ele está muito desconectado. Eu acho que eu acho que ele tá... Hoje que eu vejo ele hoje, pra mim, ele tá perdido. Ele não entendeu, por exemplo, o que é rede social. Ele até hoje, igual o novo estrategista de marketing que entrou, pediu para ele comunicar mais, ele aumentou a inserção em rede nacional na TV. Então ele está muito atrasado, não consegue comunicar com quem precisa comunicar. E cá entre nós, de vez em quando... Ele vai fazer 80, né? Vai fazer 80, então o ano que vem 81... Vai fazer 80. Em O ano 2026, Tá com 80. 79. Tá com 79. Veja bem, o problema maior não é nem a idade, tá? Embora eu até acho que a idade traga algumas restrições de mobilidade, etc e tal. Mas não é nem esse o problema. Eu acho que a cabeça do Lula não se conectou. Eu gosto demais da Simone Tebet. Eu acho que ela tem muito carisma. Não, ela é preparadíssima. Entendeu? Eu acho que ela é super preparada. Tem que ter carisma também, tá? Esse negócio de não ter carisma não adianta. Eu não sei se o PT colocaria ela. Porque o PT tem essa coisa egoísta de que é tudo pra mim. Eu acho que não vai mudar agora. Não vai mudar. Ah, não sei. Do mesmo não. jeito, você olha pro outro lado, a direita é a mesma coisa. Bolsonaro deu entrevista pra CNN, quando foi questionado sobre vários nomes, ninguém pra ele descartou todo mundo. O que o Bolsonaro fala não se risca, né? É isso, Nago. O Bolsonaro não tem mais voz. Entendeu? Acabou. O Bolsonaro acabou, gente. Então você acha que tá muito aberto? O Gomes, coitado, ele esqueceu de fazer análise, né? Que ele precisava ter feito terapia. Um cara extremamente inteligente, que esqueceu de fazer terapia, né? Mas ele não sabe comunicar com o povo. Pois é, ele esqueceu de fazer terapia. Eu queria muito que aquele cara chegasse ao poder, mas Não. Eu acho que agora acabou pra ele. Não, e ele é chance. intempestivo. Ele é intempestivo. E outra, ele não consegue... Ele não tem equilíbrio com as provocações. E aí, de repente, ele tá indo bem. Ele explode, ele não... E na direita? Quem que você acha que vai ser o candidato? Eu acho que talvez o Ronaldo Caiado. Não, mas eu falo assim, um candidato que vai competir, que vai emplacar. Você acha que o Tarcísio vem? Não, eu acho que o Tarcísio vai fazer o segundo mandato em São Paulo. O Bolsonaro queria emplacar o Flávio, né? Acho que o Eduardo está metido em grande encrenca. Não, o Bolsonaro, pelo que ele sinalizou na entrevista, se não for ele, vai ser o filho ou a Michelle. A Michelle não vai deixar de jeito nenhum. Eu também acho que não. E tem outra coisa. Eu não vejo que ele confia nela. Tem outra coisa. Na hora que você botar o nome da Michelle, o que vai aparecer de coisas desagradáveis, de todos eles vai aparecer coisas desagradáveis, né? Não, eu acho que ele vai fazer o que o Lula fez quando o Lula estava preso, né? Tudo indica que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai continuar falando que é candidato até o finalzinho, quando vê que não dá. Não aprendeu, no último prazo. Não aprendeu a lição, né? Por isso que eu falo pra você, a história é a pista, né? Você acha que se naquela época o Lula tivesse colocado o Ciro, o Ciro tinha ganhado? Não, eu acho que não, mas eu acho que se ele tivesse deixado o Haddad trabalhar melhor, talvez tivesse mais chance. Entendeu? Ele deixou muito para a última hora. Ele confiou que ele sairia da cadeia. A tempo.
Não tem ideia, tá? Assim, 2026 é uma incógnita para mim. Eu sei que entre a extrema-direita e uma barata, eu fico com a barata, tá certo? Não voto na extrema-direita em hipótese alguma. E a nossa política municipal? O que você está achando do prefeito? Tá, eu não me meto muito em política estadual e municipal, não, tá? Eu vou dizer uma coisa para você. O Sandro não foi meu primeiro voto, tá? Eu conheço o Sandro há 30 anos. Ele é um empresário de um extremo sucesso. Ele não é um cara que precise de dinheiro, enriquecer, não precisa de nada disso. O pessoal já estava criticando, porque ele estava dando bronca em gente na rua. Eu achei graça, porque, primeiro, a ascendência dele é italiana. Vamos levar em conta a ascendência dele? Italiana? Que é mesmo aquele jeito que faz esse tipo de coisa. Segundo lugar, achei ótimo aquela bronca dele de, que bagunça é essa aqui? Vocês estão lavando o carro aqui, mas precisa sujeira toda aqui, porque é verdade. Entendeu? Porque é verdade, isso é verdade. Eu tenho falado com pessoas que moram mais na periferia, que estão dizendo que estão vendo coisas boas. Tá? Mas você não acha que ele está querendo aparecer demais, não? Querido, ele é prefeito de uma cidade tá acabada, deixa ele aparecer. Qual é o problema dele aparecer? Ele está aparecendo demais. Qual é o problema? Diz para mim, se ele apresentar serviço. É claro que ele está lá por vaidade. Por que ele iria para lá? Ninguém iria para a prefeitura se não tivesse... Até porque a posição financeira que ele tem Tá, não teria nem necessidade. Não, agora me diga. Por que ele não pode aparecer demais? Ele pegou um troço, a Comur, que é um monstro de 20 cabeças. Ele pegou uma cidade completamente arrebentada, com uma dívida de 3 bilhões de reais. E a única coisa que podem apontar nele é que ele é vaidoso. Isso não é defeito para mim, não. Isso não é problema para mim, não. Eu sou muito vaidoso. Isso não é problema para mim, Josimar. Entendeu? Isso realmente não é problema para mim. E além de tudo, eu vou repetir, ele tem uma ascendência italiana, que é, né? Ok? Está super dentro do papel dele. Ele não foi meu primeiro voto. Eu o entrevistei na Interativa, o Zé Luiz e eu. Seu primeiro voto foi Adriano. Não vou conversar sobre isso. Eu acho que ele foi... A entrevista foi muito boa, foi logo no comecinho. Ele prometeu que vai voltar no começo de maio. Na particularidade, eu perguntei muita coisa, lá nos intervalos. Eu perguntei muita coisa para ele e eu gostei das respostas, tá? Teve uma história muito engraçada semana passada, porque teve um bloco de carnaval do Tribunal de Justiça, um bloco da Coordenadoria da Violência contra a Mulher. E eu estava numa turma conversando e ele chegou. E ele cumprimentou todo mundo e tal. Eu falei, vocês querem tirar uma fotografia com ele? Os meninos, de que jeito nós vamos tirar fotografia com ele? Eu falei, mas espera aí. Eu fui lá e peguei ele pelo braço e trouxe, entendeu? Não? E eu conheci ele há 30 anos, claro que ele deu risada, né? Ele é um cara super simpático. Eu conheci entendeu? Ele, muito simpático. E eu tô deixando ele apareça mesmo. E ele não é responsável. Quanto mais ele aparecer, mais problema ele pode ter. E ele não é burro, não. Maria Tereza, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer. Já fica o convite para vir no próximo episódio. Não vamos falar de feminismo, você já deu até o tema aqui. E aqui você pode falar do que você quiser. Mas para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem educativa para esse pessoal tão extremado. Olha, só existe uma forma, só existe um recado que pode ser deixado. Se instrua, leia livro no WhatsApp, se instrua, sabe assim,
O conhecimento é a única salvação para o ser humano. Leia, estude, ligue A com B, tá certo? E conhecimento é uma das coisas mais prazerosas que existem. Não acaba, tem sempre mais alguma coisa para você aprender. Obrigado. Obrigado a você que ficou nos acompanhando até agora. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo episódio.